No Acre são 9 horas e 52 minutos. Já estamos de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco. Agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia. Você que desde o início acompanha o programa ou você que está chegando agora. Muito obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Você em qualquer parte da capital acreana, você em qualquer parte do estado que nos acompanha através do nosso portal na internet, que é o www.oriobranco.net. Conforme eu anunciei antes do intervalo, eu estou recebendo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco o deputado estadual Genilson Leite, do PSB, ele que também é vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado e ainda presidente da Executiva Municipal do partido aqui na capital acreana. Deputado, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao Bom Dia Rio Branco. Bom dia, Tião. Bom dia às pessoas que estão nos assistindo. Bom dia a toda a população de Rio Branco e também do Acre. Dizer que é um prazer mais uma vez estar aqui no Bom Dia Rio Branco. Agradeço ao convite e estamos à sua disposição. Deputado, vamos começar falando do resultado das eleições. O senhor é presidente da Executiva Municipal aqui na capital. A prefeita Socorro Neri, que concorreu aí à reeleição, foi derrotada para o Tião Bocalon, do Progressistas. Teve algum erro durante esse percurso todo? Que avaliação que o senhor faz desse resultado? Bom, quando o avião cai, sempre tem erro, né? Então, foram uma série de questões que acabaram acontecendo e que deram a vantagem ao candidato eleito e nos tiraram a possibilidade de a prefeita Socorro Neri continuar por mais 4 anos cuidando da nossa capital. Nós entendemos que diante do cenário eleitoral, houveram algumas questões que pesaram muito, né, para que o resultado assim fosse. Nós tínhamos uma prefeita que estava muito dividida entre a campanha e entre o trabalho. Uma hora tinha que cuidar da gestão e outra hora tinha que cuidar da campanha. Então foram muitas tarefas, né, acumuladas, foram muitas coisas que acabaram acontecendo. Isso foi o que prejudicou, na sua opinião? Também. Mas historicamente, outros que concorreram à reeleição também fizeram esse mesmo percurso e obtiveram sucesso. O fato do não reconhecimento da importância e do trabalho feito pela prefeita de Rio Branco foi algo que pesou também muito. E pesou muito porque esse trabalho de divulgação precisava ser massificado antes, né, bem antes da eleição, da maneira que precisava chegar até a população. Foi feita a divulgação dos trabalhos que a prefeita fez durante os 2 anos, foi feito. Mas, no meu ponto de vista, tinha que ter sido algo bem mais intenso, né? Algo que a cortina de fumaça de uma eleição não descaracterizasse aquilo que de fato foi feito. Porque aqui para nós, com todas as dificuldades que nós tivemos, né, durante a pandemia, a crise econômica, tudo isso que aconteceu nesse período desses 2 anos, o que a prefeita Socorro Neri acabou trazendo de benefício para a população, no que se refere à infraestrutura, no que se refere a ganhos para o servidor público, no que se refere ao próprio enfrentamento da pandemia, no que se refere aos ajustes feitos na máquina pública e também a questão mais econômica do município, tudo isso representa muito no cenário de adversidade. Só que não foi compreendido pelo eleitor. Por que não foi compreendido pelo eleitor? Porque não foi falado antes para o eleitor. E quando você fala no bojo de uma eleição, o eleitor pensa que tudo é propaganda eleitoral e conversa fiada. Então, é um trabalho que, infelizmente, não pôde trazer a vitória para a prefeita, mas que, felizmente, eu tenho certeza que a marca ficou, né? A prefeita Socorro Neri passou pela Prefeitura de Rio Branco e está deixando a sua máquina de trabalho, aliás, a sua marca de trabalho, a sua marca de comprometimento, de transparência e de dedicação. Agora eu lhe pergunto, por que o PSB, o senhor como deputado estadual, fazia uma oposição até acirrada ao governador Gladson Cameli na Assembleia Legislativa? Depois de todo esse apoio que o governador deu à candidatura da prefeita Socorro Neri, virando até as costas aos aliados dele, pessoas, grupos que apoiaram na eleição dele, como é que vai ficar a sua atuação lá na Assembleia Legislativa ao governo Gladson Cameli?
Não, o PSB não. O PSB, né, tinha 2 deputados, tem 2 deputados na Assembleia. O deputado Manuel Moraes era mais ali um pouco, né, na dele. É por isso que eu pergunto ao deputado Denilson Leite. E eu que sempre fiz a oposição, nunca fiz uma oposição pessoal. Eu sempre fiz uma oposição propositiva, questionadora, né, e dentro daquilo que é bom para a população. Nunca fui de fazer ataques pessoais, nunca fui de agredir honra, nunca fui de fazer isso. É uma oposição responsável. E o governador veio apoiar a prefeita do partido em que eu estou presidindo, né? Neste período, eu também havia me afastado na Assembleia Legislativa para ajudá-la na pandemia. Passei 3, quase 4 meses dentro da UTI. Então, tudo isso foi muito natural. É óbvio que o nosso posicionamento, né, nós estamos conversando enquanto o PSB, né, nós continuamos sendo deputado de oposição, não mudamos o nosso posicionamento até o devido momento. Entendemos que quando as alianças nascem, se nascer algum tipo de aliança, provavelmente nós poderemos dialogar em relação a essa situação, mas vejo que o nosso trabalho, independente de base, como foi do governo anterior, ou de oposição, nós continuaremos fazendo, porque, né, não foi o governo A ou não foi o governo B que nos elegeu. Quem nos elegeu foi a população. E por ser eleito pela população que nós vamos continuar defendendo, independente do governo A ou do governo B, a população. Como é que o PSB saiu nas eleições municipais em cargos majoritários? Concorreu também lá em Tarauacá, né? Não conseguiu chegar à prefeitura. Saiu fortalecido, saiu enfraquecido, saiu médio, como é que saiu? O PSB concorreu em Rio Branco, Tarauacá e Bujari. Em Tarauacá, o candidato era do PCdoB. Ah, era do PCdoB, vocês só tinham a vice, então? Não, nós tínhamos uma relação lá, né, de aliança com o PCdoB. Faziam parte apenas da aliança. Da aliança. Aqui o resultado foi esse, que todo mundo sabe, né? Nós não conseguimos eleger a prefeita, né? E elegemos 3 vereadores aqui na capital, 3 importantes vereadores que consideramos esteios, né, importante para nossas lutas futuras, né? Elegemos vereadores em outros municípios, elegemos o vice em Brasileia, né, que é o vice da Fernanda, o Carlinhos, elegemos vereadores também em outros municípios, mas a nossa prioridade foi Rio Branco, né? Quando você tem os braços curtos, que nem nós estávamos na última eleição, não adianta você estender o braço para todo o estado, porque você não vai alcançar. Então, centramos toda a nossa dedicação, mas aqui na capital. Acabou não dando certo, mas ficou a marca de uma prefeita que trabalhou e que, com certeza, o futuro, né, terá muita contribuição no futuro do PSB. Com 3 vereadores em Rio Branco, a possibilidade, o senhor como presidente da Executiva Municipal, a possibilidade de ter alguma relação, boa relação com o prefeito eleito Tião Bocalon? De fazer parte da base de sustentação dele na Câmara? Olha, nós vimos aí uma entrevista do prefeito que ele disse que não tem base, né? Que ele não tem base, que todos os vereadores serão da base, né? E assim, o PSB foi eleito no cenário de oposição, os vereadores foram eleitos no cenário de oposição ao prefeito, né? Foram eleitos na base da prefeita Socorro Nery, e nós estamos enfrentando diretamente ele, né? Naturalmente, serão oposição. É óbvio que oposição propositiva, oposição colaborativa, oposição republicana, sempre vai ajudar a cuidar melhor da cidade. Agora, a decisão do prefeito também, como ele disse, que não terá base. Então, se ele não terá base, o PSB não fará parte da base. Deputado, agora vamos mais para a política mais partidária, para os assuntos mais partidários, porque é uma grande preocupação sua como deputado estadual e como médico, assuntos relacionados ao INTO, a essa crise toda, essa crise sanitária que nós temos vivido. E o senhor tem demonstrado grande preocupação com relação como é que eu posso dizer, questão de relações que têm acontecido dentro do Instituto de Traumatologia entre acompanhantes, pacientes e servidores. O que está acontecendo lá dentro, hein? Olha, nós temos tido muitas queixas de familiares
de pouca informação dos pacientes internados lá no INTO. Porque o acompanhante já não pode ir até o paciente, né? Não, não pode. A relação médico-família é um capítulo da medicina. Faz parte da nossa rotina e da nossa conduta ética informar bem a família do que está acontecendo com o paciente. E nós temos tido inúmeras queixas nesse sentido, de que o familiar não sabe se o paciente está bem, se está mal, se está entubado, se está grave, se está gravíssimo, né? Quando eu digo que não sabe, é força de expressão. São casos, né, que a gente sempre tem ouvido. Também tenho visto que eles têm procurado se desdobrar, tentando ajudar. Porém, no meu modo de ver, estão pecando neste aspecto médico, família dos pacientes. Se há queixas, é porque há problemas. Então, nós tomamos a iniciativa de propor uma reunião da Comissão de Saúde, incluindo o CRM, já fiz contato com o Conselho Regional de Medicina, já fiz contato com o Sindicato Médico, entraremos em contato com o Ministério Público e também fiz contato com o diretor técnico do INTO, para que a gente possa fazer uma reunião para poder dar uma alinhada nisso, porque atender as pessoas é importante. Agora, deputado, o senhor como médico também, manter essas pessoas, prestando essas informações para a família de forma presencial em um local onde é unidade de referência de tratamento da Covid-19, não estaria induzindo que elas permanecessem dentro dessa unidade, correndo o risco de, esperando as informações do seu parente que está internado, podendo vir a se infectar? Não poderia gerar uma outra maneira de prestar essas informações de forma online, através de tecnologia, de telefone e etc e tal, para evitar que elas permanecessem ali aguardando essas informações? Eles já fazem essa informação online, por telefone, né, alguns por videochamadas, mas há situações em que a informação presencial tem um papel importante, sobretudo num contexto de pacientes graves, que você precisa ter mais cautela e cuidado na hora de informar o familiar do paciente. A nossa reunião é no sentido de construir um canal de maior acesso à informação por parte dos familiares dos pacientes. Então, já havendo essa preocupação, é abrir uma outra linha para que resolva o problema. Para que resolva o problema. Tem uma outra questão que tem sido muito debatido e ha havido muitas queixas por parte dos próprios médicos aqui do Acre. Às vezes um médico acompanha um paciente, esse paciente está internado e precisa ir para o INTO, e depois de então o médico não consegue mais chegar até esse paciente para poder saber como ele está, dar uma notícia para a família, né? Nós tivemos vários médicos aqui do Acre que foram inclusive barrados, né, foram vetados de entrar lá no INTO, né, isso não tem procedência, isso não existe um médico que acompanha um paciente ser impedido ou ter dificuldade para poder acompanhar o seu paciente, saber da evolução dele. Embora que um novo médico assuma ele no contexto de UTI, aquele médico continua, né, sendo médico de acompanhamento deste paciente, portanto tem direito e acesso às informações deste paciente. Fizemos esse questionamento também para o senhor médico, o Wilton, o nome dele, que é o novo diretor técnico do INTO. Ele fez autocrítica e se colocou também à disposição de nós discutirmos este assunto no contexto de comissão, onde a gente possa dar sugestão e construir fluxos para que esses problemas se resolvam. O senhor, como médico infectologista, acompanhado de perto toda essa situação, tudo o que nós estamos vivendo, alguns países do mundo, essa segunda onda chamada do coronavírus, da Covid-19, está vindo até mais forte do que a primeira. O senhor acha que o Brasil, que o Acre, isso pode acontecer aqui também, até que a vacina seja liberada? Olha, nós temos uma realidade posta, né, que é esse repique aí, essa segunda onda, essa quantidade de casos que chegaram aí, ou seja, a curva subiu novamente, ela estava em descenso aqui no Acre, subiu no Brasil, né?
Os nossos leitos estão todos ocupados. Ontem mesmo eu estava tentando à noite tentar resolver um leito para um paciente que não tinha mais espaço nem no pronto-socorro, nem no INTO, nem em lugar nenhum. Então os casos são muitos e a gente precisa continuar tomando cuidado em relação ao uso de máscara e tudo que pode diminuir a infecção de um paciente para outro, né? É possível que, após o período eleitoral, esses casos comecem a baixar, né? Nós sabemos que a abertura teve uma contribuição, né, para que esses casos aumentassem, mas as eleições também, que é a garantia democrática de que a gente precisava eleger novos, né, gestores, novos vereadores, também colaborou, né? Lá no início, eu defendia que nós não tivéssemos eleição esse ano, que a gente alinhasse as eleições para 2022. Mas não é aqui que se decide lá em Brasília, e foi decidido que nós teríamos eleição. E certamente a eleição também, com aquelas aglomerações de gente, contribuiu muito para que acontecessem esses novos casos, né, de Covid-19. A vacina está chegando. Muitos países receberão a vacina agora em dezembro. Já estão vacinando agora em dezembro. No Brasil, a perspectiva é que seja só em março. Devido aos atrasos do governo federal, aquelas brigas sem fundamentação, aquelas guerras de questionamento se a vacina serve ou se não serve, se ela é chinesa ou se ela é americana, aquilo é um atraso no andamento das ações de imunização, né? Enquanto países ou estados como São Paulo, que o governo Dória lá resolveu se adiantar em relação à vacina, provavelmente irá vacinar agora em dezembro. Já o governo federal, a previsão para poder construir toda a situação para vacinar será só para março. Então nós teremos um atraso aí, gente continuando pegando Covid por conta de políticas erradas, né? Até você construir a logística de seringas, de compra, tudo para poder distribuição. A perspectiva no Acre, no Brasil, na verdade, no Brasil, tirando São Paulo, será para março. Finalizando este raciocínio, fizemos um pedido ao governo do estado do Acre, governo Gladys, lá atrás, inclusive através de uma proposição na Assembleia Legislativa, que ele se adiantasse também em relação à compra da vacina. Inclusive, o governador disse que tem o dinheiro garantido para compra, basta a Assembleia Legislativa garantir. Então, que mande o projeto, agora no final do ano, para a Assembleia, que a gente aprova este projeto para que ele possa fazer essa aquisição da vacina. Essa tardança, Tião, na vacinação, na imunização da população brasileira, terá repercussão econômica. Você imagine que enquanto o mundo inteiro vai estar vacinado, imunizado, né, o comércio vai priorizar essas áreas de imunização e onde a grande incidência de coronavírus, certamente o comércio vai se desviar. Isso terá repercussão também econômica para o nosso país. Deputado, algo que o senhor quer acrescentar que a gente não tenha comentado aqui? Só agradecer e dizer que nós estamos finalizando o ano, né? Estamos no mês de dezembro, no final de trabalho aí na Assembleia Legislativa. E esses finais de trabalho aí, a gente entende que buscamos dar nossa contribuição durante todo este ano, né? Tanto na produção parlamentar, quanto também no momento em que... Foi um ano atípico, né? Um ano atípico. A produtividade na Assembleia, claro que teve que dar uma caída, é natural. Teve que dar uma caída, mas nem por isso nós deixamos de dar nossa contribuição enquanto cidadão, enquanto profissional. Passamos 3 meses dentro da UTI ajudando no meio da pandemia. Essa é uma maneira de a gente poder ajudar o nosso povo, poder dizer que estamos representando a nossa população de alguma maneira. Então, agradeço ao convite e muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. São 10 horas e 12 minutos. Eu conversei aqui com o deputado estadual Genilson Leite, do PSB, ele também que é médico infectologista e presidente da Assembleia, primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado. E com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco desta sexta-feira, agradecendo sua audiência e relembrando que outras informações você acompanha no decorrer da nossa programação ou no site www.riobranco.net.
Se Deus quiser, nós voltaremos na segunda-feira, a partir das 9 da manhã, ao vivo, com mais um Bom Dia Rio Branco. Ótima sexta-feira, bom final de semana e até segunda.